Olá, muito bom dia a todos os meus alunos aí da M3, do Senai Jandira, essa matéria de máquinas elétricas e acionamento, voltados à parte de montagem de painéis. Venho aqui mais uma vez apresentar um material de infraestrutura de painéis. Então vamos todos participar aí, né, nessa quarentena, nas nossas casas, de forma assim bem interessante, desse conteúdo que eu disponibilizei para vocês. Não esqueçam de responder a lista de exercício e depois me encaminhar para que eu possa estar validando aí as suas atividades. O objetivo da nossa matéria é montagem de painéis de comando elétrico, instalação do painel de comando integrando com os periféricos do sistema industrial e teste de validação da instalação, bem como o desenvolvimento de capacidades sociais, organizativas e metodológicas adequadas a diferentes situações profissionais. Vale ressaltar que esse objetivo é extraído do próprio plano de curso de vocês. Então é isso que nós devemos alcançar: a montagem do painel e também atingir a todas as capacidades aí, tanto técnica como também as organizativas. Falando em capacidades, eu venho aqui citar também duas capacidades técnicas que inicialmente a gente vai chegar a atingi-las, né? Olha só, realizar a montagem de painéis de comando elétrico de acordo com o projeto. Então eu forneci para vocês lá o projeto e de acordo com o projeto que eu forneci, a gente vai efetuar a montagem desse painel. A capacidade número 6, realizar a integração do painel de comando elétrico com os periféricos do sistema eletroeletrônico industrial, de acordo com o projeto. Essa integração nós iremos fazer lá com uma máquina, um moinho, que nós temos guardado lá na oficina, e em breve a gente vai chegar a esse ponto aí da integração, que é para fazer com que vocês conectem o painel de vocês nessa máquina e vocês vejam os dois se comunicando, os dois trabalhando juntos. Falando um pouco aqui das capacidades sociais, organizativas e metodológicas, também é importantíssimo, não podemos esquecer dessas jamais, extraído também do plano de curso, assim como as capacidades técnicas relatadas anteriormente. Demonstrar a capacidade de organização. Número 2. Demonstrar a consciência prevencionista em relação à saúde e segurança do trabalho e meio ambiente. E a número 3. Demonstrar raciocínio lógico. Turma, vamos trabalhar bastante isso, principalmente quando estivermos lá na oficina, na aula prática, depois que toda essa fase ruim da pandemia passar. Coloquei aqui uma figura, uma foto aí de um painel e nomeei todas as partes que é constituído, né, o painel. Então, olha só, a composição de sua infraestrutura está na caixa dele, no trilho DIN, que nós iremos aprofundar hoje também no nosso estudo. As canaletas, que são usadas para acomodar os cabos, de forma geral. A porta ou a tampa, porta e tampa não é a mesma coisa, tá? Tem muita gente que confunde. Às vezes o pessoal chega com a tampa para mim chamando de porta, e às vezes chega com a porta até mim e chama de tampa. Porta é tudo aquilo que tem dobradiça. Então, se você tem um elemento que está fechando uma caixa, que ela possui uma dobradiça para você poder abrir e fechar, então isso é uma porta. Se ela é um elemento que é removível, então é uma tampa. Então, de forma bem rápida aí para a gente poder ter ciência do que é, qual é a diferença de um para o outro. E também a infraestrutura do painel é constituída dos acessórios, seja ele as trancas para podermos fechar a porta e até mesmo os portas-documentos e assim outros acessórios que nos dão auxílio aí para poder estar completo aí todo o sistema de painel. Falando um pouco aí da caixa ou quadro de comando e armário elétrico, só para diferenciar aqui os três, a caixa, quando eu digo caixa, eu estou me referindo a uma caixa pequena, uma caixinha onde tem um circuito pequeno de comando. Quando estou me referindo a um quadro de comando, já está relacionado a algo intermediário. Quando estou falando de armário elétrico, é algo mais grande, onde acomoda uma grande quantidade de componentes de comando ou
Os armários também são utilizados aí na parte de quadro geral. Por ele ser grande, a gente acaba acomodando algumas chaves seccionadoras de grande porte aí, que alimentam uma grande quantidade de equipamentos. Mas o nosso caso aqui está no quadro de comando, que é o nível mediano ali, onde não possui poucos componentes para estar na caixa e também não há necessidade de um armário. As características construtivas, independente se é caixa, quadro ou armário, são as seguintes aqui, ó. Quadradas ou retangulares, possuem furos destinados à fixação da placa de montagem e os materiais de fabricação geralmente são metálicas, em aço, alumínio ou aço inox, plásticas e fibras de vidro. Isso para os três elementos ali, tanto caixa como quadro como armário. Os trilhos DIN. Para que servem os trilhos DIN? Eles servem para fixar e manter os dispositivos elétricos alinhados em uma mesma posição. São fabricados em material metálico, principalmente aço bicromatizado. Normalmente são fornecidos já perfurados com furos oblongos para facilitar a instalação. Os fabricantes fornecem esses trilhos em barras de 2 metros. Eu já vi também fabricantes fornecerem esses trilhos em pedaços de 30 centímetros, de 15, de 20 centímetros. Depende da sua aplicação. Mas para fornecimento em larga escala industrial, geralmente vem em barras de 2 metros. Está aqui o lado direito aqui uma foto do trilho, para ver como é que eles são. Então nós temos também o trilho DIN liso, que geralmente é bem utilizado nas indústrias, porque ele nos dá a liberdade de fazer o furo em qualquer lugar. Os trilhos com furo oblongo, ele facilita por quê? Porque o furo já está ali, e além de ter o furo para a gente poder fixar o trilho, a gente também consegue ajustar ele caso a gente acabe errando, né, a posição do furo na placa de montagem. Os tipos de trilho DIN estão basicamente aí, os mais utilizados são 4. São eles o DIN 35, o DIN 32, o DIN 15 e o DIN 35/15. Sendo que dos 4, o DIN 35 ele é o mais comum. Vocês vão ver que o DIN 35 está sendo utilizado em todos os lugares, desde quadro de comando até quadro de distribuição, quadros de luz, até mesmo para outras aplicações que nem é especificamente um quadro. O DIN 35 realmente ele é muito utilizado. A sigla DIN significa, desse nome em alemão, que eu não me atrevo a falar, quem tiver coragem de falar esse nome alemão aí, fique à vontade. Mas ele vem desse nome alemão, então são as 3 siglas aí que nada mais, nada menos é do que um institucional alemão de normalização. Podemos encontrar ainda letras após a sigla DIN na formação de um código. Exemplo. Então, se vocês verem lá, ó, DIN EM 522. É uma norma europeia que especifica os trilhos DIN 35. Então, nós estamos falando de uma norma europeia quando há uma quantidade de informações maior aí após a sigla DIN. Se por acaso nós virmos aí, ó, DIN EM 535, isso se refere à norma europeia que trata lá do trilho DIN 32. Aqui no Brasil, a gente para aqui somente no DIN 32. E assim sucessivamente. As normas europeias lá também vem falar do DIN EM 545, que se refere ao DIN 15 aqui no Brasil. E falando um pouco mais do trilho DIN 35, podemos analisar a foto dele ali direita e também aqui algumas escalas de medidas logo abaixo do desenho. E ele é usado na fixação de dispositivos eletroeletrônicos, tais como fusíveis, contatores, relés temporizadores, entre outros. Olha só que interessante, pessoal. A largura do trilho aqui, ó. Vou até colocar um mouse aqui para vocês enxergarem, tá? Então, olha só. Olha meu mouse aqui. Então, desse ponto aqui, ó, até esse outro ponto aqui, da largura do trilho, nós temos 35 milímetros. Olha só que interessante. Exatamente o mesmo número que nós temos no código. Então, quando nós falamos DIN 35, ele remete aqui, ó, à largura do trilho.
Isso é bem interessante para a gente poder associar e não esquecer do código daquele trilho. Se eu for aqui um slide mais à frente, vamos analisar o trilho DIN 32. Apesar dele ter um formato diferenciado aqui, ó, do trilho DIN 35, esse aqui tem um formato de C, e o trilho DIN 35 ele tem um formato em U, mas ele segue a mesma regra. Olha só, a largura do trilho DIN 32, desse ponto aqui, ó, até o outro ponto mais externo dele, está com 32 milímetros. Olha só que interessante. E ele é destinado essencialmente à fixação de bornes. Ele é um trilho que, quando o borne vai ser exposto a torções, a esforços mecânicos, então é aconselhado usar o DIN 32 porque ele tem uma estrutura mais forte que dá para fixar melhor os bornes. Não que nós não podemos usar o DIN 35. Em ocasiões normais, o DIN 35 ele cabe muito bem e ele atende muito bem às nossas necessidades. Analisando aqui mais para frente um pouquinho, nós vemos aqui o trilho DIN 15. Ele é um trilho utilizado para dispositivos eletroeletrônicos de menor porte e pequenos equipamentos eletrônicos, tais como os controladores de lubrificação. Olha só, ele é bem estreitinho, então ele precisa ser utilizado em equipamentos com uma sensibilidade, que não tem tanta robustez na construção. E ele recebe também aqui a mesma regra, ele também é atribuído aqui a distância desse ponto aqui da largura até o outro, né, de 15 milímetros, que é para respeitar a regra aqui da codificação desse trilho. E o trilho DIN 35/15, ele é empregado na fixação de dispositivos eletroeletrônicos, especialmente equipamentos que demandem um trilho mais alto que o convencional, como é o caso de alguns controladores programáveis, compactos. Então, você tem um equipamento pequeno, que ele requer uma necessidade lá de construção, que a gente eleve, que a gente distancie ele da placa de montagem, que a gente chegue mais próximo da porta ou da tampa. Então a gente recomenda utilizar esse trilho, que ele já facilita a vida, onde a gente não precisa estar fazendo suporte para ressaltar aquele componente. Assim como os demais, ele também segue a regra lá de codificação. A largura dele aqui, ó, é de 35 milímetros e a altura de 15. Isso remete à codificação, 35 de largura por 15 de altura. Olha só que interessante. Turma, por hora, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Eu enviei via WhatsApp uma lista de exercícios e vocês podem estar resolvendo e me mandem via WhatsApp mesmo ou por e-mail. Com certeza vocês vão conseguir desfrutar de bons conhecimentos dessa lista de exercício. Espero vocês até a próxima aula e dúvidas vocês comentem no vídeo lá do YouTube. Ou até mesmo me chamem no WhatsApp, no grupo aí que nós temos montado, tá? Um forte abraço e até a próxima.